Olá, mulherada! Hoje eu tô muito feliz de encontrar vocês aqui no meu canal mais uma vez, principalmente porque hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as tentantes, aquelas que querem engravidar. Vamos falar sobre o exame de beta-HCG, hormônio gonadotrofina coriônica. É um nome difícil de falar, né? Mas hoje a gente vai estar falando dos tipos de testes, do que é bom ou não para nós que estamos tentando engravidar. Aproveita e se inscreva no canal para que cada vez a gente possa trazer mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o hormônio da gravidez, beta-HCG, hormônio gonadotrofina coriônica. Esse hormônio foi descoberto em 1927, quando perceberam que todas as mulheres gestantes tinham essa glicoproteína sintetizada através da gestação, da mudança que ocorre na fisiologia da mulher grávida. Esse hormônio, ele pode ser detectado através de alguns exames. Na verdade, através de um exame que pesquisa esse hormônio, mas que pode ser feito por alguns métodos diferentes. Por isso existe o teste de farmácia, o teste de beta-HCG quantitativo, o teste de beta-HCG qualitativo, e eu vou estar aqui explicando para vocês a diferença, as vantagens e desvantagens de cada teste. Primeiramente, eu já vou falar para vocês o que, na minha opinião, é o padrão ouro e o melhor teste para se diagnosticar a gravidez através do exame, é claro. Aqui eu não estou falando da ultrassom como exame de imagem, porque é óbvio que o diagnóstico da gravidez só se fecha através da ultrassom e é o principal dos exames. Mas quando a menstruação atrasa e que a gente fica naquela ansiedade, a gente busca primeiramente pelo exame ou de farmácia na urina ou de sangue no laboratório de análises clínicas. Como eu disse, eu logo vou estar falando para vocês qual é o melhor na minha opinião. O melhor teste de gravidez, né, que a gente faz quando está com atraso da menstruação é o exame quantitativo desse hormônio. Mas por quê? Quando a gente fala quantitativo, a gente fala em quantidade. O quanto desse hormônio está presente no nosso sangue? O teste qualitativo, aquele que sai positivo ou negativo, reagente ou não reagente, ele não é tão sensível e específico quanto o quantitativo, que nos dá a quantidade de hormônio. Então, o que eu afirmo para vocês não estarem gastando dinheiro à toa, é fazer o exame quantitativo. Ele é mais caro um pouquinho, mais demorado um pouquinho, mas ele é mais seguro. E o teste de farmácia, Joana? O teste de farmácia, as mulheres o utilizam muito à noite, quando os laboratórios não estão abertos, no final de semana, para matar a curiosidade. Mas ele não é um documento que afirma a gravidez ou não. O único que serviria de documento é o teste de exame de sangue, feito no laboratório, até porque o próprio sangue, ele nos ajuda a ter um resultado mais fidedigno. Por que a urina não é tão bom quanto o sangue? Porque a urina é o ultrafiltrado do sangue. Então, na urina nós temos uma quantidade menor desse hormônio. Por isso, o teste de gravidez no sangue, ele é mais seguro. E o quantitativo é mais seguro ainda, porque ele nos dá a quantidade crescente desse hormônio, ok? O teste de farmácia, ele tem uma certa segurança e quebra aquela ansiedade que a gente tem. Mas, como eu disse, vamos partir, para não gastar dinheiro à toa, para o quantitativo. Não só por ele ser mais sensível e específico, evitando o falso negativo, ou até mesmo o falso positivo dos testes de farmácia, ou do mesmo assim do teste qualitativo. Na verdade, o quantitativo, ele serve também como acompanhamento da evolução do início da gestação.
A gente que está acostumado em laboratório fazer teste de gravidez logo no iniciozinho, quando ainda às vezes nem tem atraso da menstruação, e esse nível de hormônio ele dá muito baixinho, a gente profissional da área de saúde, as ginecologistas, os farmacêuticos bioquímicos e biomédicos já estão acostumados com que esse nível de hormônio, além dele ser crescente, ele tem um certo nível mais elevado no início, quando a gravidez ela é mais segura. Aquela gravidez que a gente sabe que vai para frente, vamos dizer assim. Quando a mulher está muito no início, logo após a concepção ou com poucos dias de atraso da menstruação, que ela faz o quantitativo e ele dá muito baixinho, a gente já não tem tanta segurança de que essa gravidez, essa gestação, ela vai fluir tão bem. Uma outra vantagem do teste quantitativo de beta-HCG, né, de hormônio da gravidez, é que se você teve um pequeno sangramento no início da gestação ou quando você suspeita de estar grávida por alguns sintomas, mas ainda não fez o exame, é esse acompanhamento crescente desse hormônio. Isso aconteceu comigo mesma. Eu fiz o exame de gravidez com 5, 6 dias de atraso da menstruação e ele deu um nível de hormônio muito baixo. Naquele momento eu já fiquei desconfiada, porque eu tenho essa experiência com exames de gravidez com nível muito baixo no início da possível gestação, né? 2 dias depois eu repeti esse exame, eu falei, vai ter que dobrar, porque a cada 2, 3 dias no início da gestação, a tendência é essa quantidade de hormônio dobrar, a cada 2, 3 dias, pelo menos no início. Até quando atingir o pico de 12 semanas. Quando atinge o pico máximo, depois ainda cai 10% e continua estável. Daí para frente, não pode haver queda nesse hormônio, porque isso não seria um bom sinal para a gestação. Então, quando eu repeti esse exame 2 dias depois, ele dobrou, mas ainda assim com a quantidade baixa. Então, já gera aquela desconfiança dos profissionais de saúde quanto a uma segurança dessa evolução da gestação. Como eu disse, falso positivo, falso negativo, em todos os exames laboratoriais, sempre vai ter essa possibilidade, independente do método. Por quê? Porque eu sempre digo, o exame ele tem que ser feito no tempo certo e nas condições certas. Se isso não acontecer, o risco do falso positivo e falso negativo sempre vai existir. Porém, o beta-HCG quantitativo de todos esses métodos seria o mais seguro. A partir desse exame seguro nas mãos ou dessa escala, quando se repete, quando se tem a necessidade de repetir esse exame a cada 3 dias e a gente vê esse nível crescente, a ultrassom já foi feita e está tudo ok, aí sim a gente pode começar a ter uma segurança quanto à gestação. O HCG, esse hormônio, ele não é exclusivo da gravidez. Ele pode servir também como um marcador tumoral, ou seja, aquele homem que chega no seu laboratório ou aquela mulher já de idade que às vezes não tem nem o útero mais, chega com o pedido médico desse exame, não estranhe você paciente ou você profissional da área de saúde, porque como o beta-HCG também é conhecido como um marcador tumoral, alguns médicos solicitam eles, lógico, o exame de sangue quantitativo e somente ele, para monitorar, para ver se esses possíveis tumores existem, porque se existirem, ocorre a elevação na produção desse hormônio, mesmo no homem. Por isso, quando você pega um laudo de exame de beta-HCG, principalmente o quantitativo, existe uma nota escrita embaixo, que é interessante vocês observarem, que o exame de beta-HCG positivo não garante gravidez. Então é interessante que se faça a ultrassom para confirmar e se houver uma gestante de risco, que monitore esse beta-HCG quantitativo a cada 2, 3 dias, pelo menos no início. O beta-HCG quantitativo, ele pode ser eficaz com mais ou menos de 10 a 14 dias após a concepção. Ele já é seguro porque nessa idade gestacional, digamos assim, um modo fácil de falar, os níveis de beta-HCG já deveriam estar subindo e sendo produzidos. Então, através da relação sexual, o espermatozoide consegue chegar às trompas da mulher.
e lá ele se junta com o óvulo. Mais ou menos 3 a 5 dias depois, esse embrião ele é implantado na parede do útero e ocorre a nidação. Às vezes, nesse período, ocorre até um sangramentozinho. Na verdade, quem vai explicar isso melhor para vocês é o ginecologista de vocês. Mas aonde eu quero chegar? Após essa implantação na parede do útero, o beta-HCG começa a ser liberado na corrente sanguínea. Ou seja, de 10 a 14 dias após a concepção, nós vamos ter já um certo nível de beta-HCG liberado na corrente sanguínea do hormônio gonadotrofina coriônica. Mas o mais seguro a se orientar para um paciente, para um cliente do laboratório, é que ela faça o beta-HCG com 2 a 5 dias de atraso da menstruação. Isso vai dar uma chance do falso negativo diminuir e o positivo tão esperado acontecer de forma mais segura e não entristecer ou iludir aquela tentante. Como eu já disse, só para fixar na cabecinha de vocês, o beta-HCG não é um método diagnóstico sozinho para a gravidez. Ele tem que estar junto com uma ultrassom para confirmar. E o beta-HCG quantitativo, ele ajuda no monitoramento do possível aborto. Então isso é uma das vantagens também. Mais uma dica para fechar, para aquelas que estão tentando engravidar, se o seu exame no 14º dia após a concepção der 50 miliunidades por mililitro, cuidado com essa medida, essa unidade de medida, porque pode variar de laboratório para laboratório. Mas se neste caso der 50 miliunidades por mililitro, é um bom sinal de que a sua gestação aí no início está evoluindo bem. Tá bom? Isso na prática a gente vê, a gente percebe, e hoje eu queria também falar para vocês que estão tentando, para tentarem segurar a ansiedade de vocês ao estarem fazendo a opção de fazer os testes de farmácia, porque muitos deles são seguros, uns mais que os outros, porém a chance de dar falso negativo nesses exames é um pouco maior. Isso pode até levar a um susto, uma decepção, uma tristeza naquela tentante, que não é bom nem para ela, nem para o bebê. Então, é um momento de trabalhar a ansiedade para tentar fazer o melhor diagnóstico, o diagnóstico mais seguro, para que venha a felicidade e o contentamento. Tá bom? Então, pessoal, mulheres que acompanham o meu canal, principalmente, porque esse tema foi feito para vocês, eu espero ter dado informações seguras, dado informações que acrescente nesse momento em que vocês estão tentando. E se vocês ficaram satisfeitas ou se ainda têm dúvidas, coloque o seu comentário aqui embaixo que logo em breve eu estarei respondendo a todos eles. Obrigada pela companhia de vocês mais uma vez e continuem com a gente no canal que vai ter muito mais aí sobre essas mulheres tentantes.